Querida irmã, querido irmão, nós estamos na quarta-feira da Semana Santa. Já se aproximam os dias da celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que faremos no Tríduo Pascal. O evangelho do dia de hoje é Mateus 26, versículos de 14 a 25. E nós aqui nos deparamos novamente com o contexto da última ceia de nosso Senhor com os seus apóstolos. E é nesse contexto da última ceia que se dá o anúncio da traição. Jesus que diz: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me entregar. E Jesus tem consciência de que se trata de Judas. Jesus, neste relato de Mateus, nos parece estar, e de fato está, no domínio de toda a situação. Jesus como que já prevê o que vai acontecer. Evidente que ele sabe o que o aguarda. Ele dá orientações para que os discípulos preparem a Páscoa, e ele dá orientações minuciosas. Ide à cidade, procurai certo homem, dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Para os preparativos mais elementares, Jesus já prevê tudo. O Senhor, à mesa com os seus, faz o anúncio da traição. Esta traição que para o evangelista São Mateus é motivada em Judas pela ganância. Mateus dá esta ênfase. Judas combina com as autoridades, com os sumos sacerdotes, o modo de entregar Jesus. O que eles desejavam para que Jesus fosse entregue às autoridades. Combinaram então 30 moedas de prata. O preço equivalente à vida de um escravo. O livro do Êxodo nos dá esta orientação. Jesus é entregue a preço de escravo. E aqui a meditação que nós devemos fazer, e a oração, a leitura orante deste texto do Evangelho, deve nos enveredar para a seguinte questão: como faço uso da minha liberdade? Como faço uso da liberdade que é dom de Deus? Explico. Judas livremente criou um esquema para entregar Jesus. Ele faz uso do seu livre-arbítrio, porém esquecendo-se do plano de Deus. Ele tem dentro de si uma motivação que é tão somente dele e que permanece um mistério. Esta motivação significa a vontade própria acima da vontade divina. A liberdade confundida com o fazer o que se bem entende. Eis aí Judas fazendo o que ele bem entende. Ele não consulta o mistério divino. Ele não indaga o plano de Deus. Lhe falta a humildade. E os seus olhos são cegos diante do plano de Deus. Jesus diz que o plano de Deus prevê justamente que o Filho, dado a nós como expressão máxima de amor, se entregue por nós até o fim. O Filho do Homem vai morrer, diz Jesus, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo,
ai daquele que trair o Filho do Homem. O plano de Deus, o desígnio divino, acontece em benefício da redenção da humanidade pela brecha do livre arbítrio marcado pelo pecado, a liberdade humana como autossuficiência. Judas não quer o plano de Deus, ele quer o seu próprio plano, a sua própria vontade, a sua motivação. Evidentemente, não fosse a traição de Judas, o plano de Deus se realizaria em nosso favor. Aqui, a liberdade sem Deus permite a realização do plano da vontade divina. Não é que Deus usou Judas para fazer a sua vontade, não. Deus jamais poderia usar alguém para que este alguém se perdesse para fazer acontecer o seu plano salvador. Não. No curso da história, na vida humana permeada dos seus mistérios, mistérios que decorrem do exercício das suas escolhas, das escolhas humanas, Deus faz acontecer o seu plano redentor. Ora, o Senhor, Deus, age em nosso favor por meio do seu Filho dado a nós para sanar justamente o que a liberdade mal compreendida gerou, o pecado. Por livre desobediência, os primeiros pais se deixaram seduzir, autossuficientes, querendo ser deuses, sem Deus, o Criador, em suas vidas. Talvez Judas também estivesse seduzido pela ideia do poder, da glória, do triunfo fácil deste mundo. Judas se deixa levar por aquelas tentações que Jesus superou no deserto e que nós meditávamos lá no primeiro domingo da Quaresma. A autossuficiência, o apego à glória deste mundo, do poder e das riquezas. Na brecha do pecado, de uma liberdade marcada pela autossuficiência que exclui Deus da vida humana. Aí Deus entra para fazer acontecer o seu plano de amor. E o Filho de Deus feito homem, na extrema humildade e entrega obediente ao Pai, diz um sim livre de uma liberdade verdadeira. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, diz Jesus. Aqui contrasta a atitude de Jesus, que não é, como dizemos muitas vezes, subserviente ou até vítima da maldade de Judas. Não, é obediente ao Pai, que faz acontecer o seu plano no viés da contradição da liberdade mal vivida de Judas. Peçamos então, meu irmão, minha irmã, a graça de nós meditarmos e exercermos a nossa liberdade de modo responsável, ou seja, na vida cristã, isso significa ser livre com Deus, colocando a vontade dele acima de tudo, querendo a vontade dele acima de tudo. Obediência e liberdade parecem se contradizer, mas não. É livre quem obedece a Deus, como nos ensina Jesus. A verdadeira liberdade o ser humano a conquista na observância fiel
dos preceitos do Senhor. E estes preceitos não são opressão, mas são liberdade e vida para o ser humano. Rezemos, meus irmãos, minhas irmãs, neste tempo em que nós vivemos, de tanta ausência de critérios para que o ser humano faça escolhas responsáveis, segundo uma consciência reta, segundo valores que decorrem do mistério da pessoa de Jesus Cristo, do Evangelho. Peçamos ao Senhor esta graça de pautarmos a nossa vida, as nossas escolhas em Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. E aí, verdadeiramente, seremos livres e experimentaremos em nós a graça da redenção, o preço do nosso resgate, que não foi um preço estipulado em 30 moedas de prata, mas foi o preço do sangue precioso que nosso Senhor obediente e livre entregou a nós no sacrifício da cruz. Que Deus te abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.